irmãos, muito bom dia mais uma vez a todos. Queria, antes de mais, endereçar-vos as saudações dos crentes em São Tiago de Ribaú, da igreja onde eu estou, e também sou transportador de um grande abraço do irmão Amadeu, para todos vós, que ele gosta muito de vós. E ele, se não tivesse que estar lá no nobre trabalho que estamos a iniciar lá, ele teria vindo comigo para estar convosco, mas ele mandou as saudações e um grande abraço para vós. Eu estou convosco no vosso meio com muito gosto, com muito prazer e obrigado pelo convite que me endereçaram para estar convosco, usufruir da vossa comunhão preciosa, de ver-vos e de partilhar aquilo que é do Senhor e as bênçãos e a nossa comunhão, sobretudo. E tem sido um privilégio para mim, ao longo deste tempo, quando estou convosco, usufruir, porque vou sempre animado quando vou para cima, para o norte, vou sempre animado, porque sinto a confirmação daquilo que o Senhor diz. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. E, portanto, é esse aquilo que eu vos quero transmitir. Vocês são uma motivação para mim. Portanto, muito obrigado e que o Senhor vos abençoe e vos continue a conduzir. Para falar hoje aqui, eu tinha 3 mensagens possíveis. E desde onde cá cheguei, com toda a envolvência, com tudo o que se passou, o estarmos cá, o fazermos visitas, o falarmos, o estarmos aqui de manhã, percepcionei que algumas coisas, e portanto acho que é da vontade de Deus eu falar daquilo que vou falar. E o que eu vou falar é disto. Como é que Deus nos consola? Eu espero que a palavra de Deus seja uma bênção para nós, todos nós, esta manhã. E, portanto, eu queria convidar-vos a ler. Desculpem lá. A verdade, tira-nos a visão. E depois estas coisas nos complicam, sabe porquê? É que se eu tivesse que usar óculos sempre, não só preciso para ler, depois tenho que andar sempre a tirar e a pôr, de modo que esta é a melhor forma de os óculos estarem sempre aqui. Portanto, eu queria ler um texto convosco, e vamos ler alguns, na Carta aos Hebreus, no capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11. E vamos ler o verso 32. E chegam a este versículo e o escritor diz: E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo para contar de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, nós, versículo do capítulo 12, também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e as testemunhas são todos estes que aqui são referidos no capítulo 11, testemunhar que vale a pena
ter fé e confiar e esperar em Cristo? Diz ele, pois todos nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. Que o Senhor para já nos abençoe. Iremos fazer uma leitura depois mais para a frente, mas para já situamos momentaneamente aqui. Meus irmãos, todos nós pertencemos durante algum tempo ao número daqueles que a Bíblia diz que andam desgarrados, como pastor sem ovelhas. Andam perdidos. Diz a Escritura que o homem está longe de Deus. E diz a Escritura que o homem está perdido. Perdido porquê? Porque ele não encontra o caminho e o sentido da sua vida. E o homem está sem Deus. E diz a Escritura que o homem que está sem Deus no mundo não tem esperança. E como tal não enxerga. Ele não sabe qual é o caminho. Diz a Escritura que Deus olha desde os céus para a terra e vê se há alguém que o busque, que o procure. Daqueles que Ele criou. A ver se há alguém que o busque. Ele diz, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram. Todos se afastaram de Deus. Todos seguem os seus caminhos, o seu rumo. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos nós pertencemos durante algum tempo ao número destes. Até que, como ouvimos aqui, ouvimos que havia um caminho. E essa voz foi de Jesus pela sua palavra. Eu sou o caminho. E todos nós viemos a Cristo. E encontramos salvação para a nossa alma e destino eterno para a nossa alma, que é na presença de Deus. Por Cristo Jesus, confiando na obra que Ele realizou a nosso favor, levando sobre Ele os nossos pecados, que fazem separação e que faziam separação entre nós e Deus de nós. E então nós fomos introduzidos, diz a Escritura, no momento em que nós confiamos em Cristo e aceitamos Cristo como nosso Salvador. Somos integrados na família de Deus. Ora, diz a Escritura que todos aqueles que estão em Cristo, que chegam a Cristo, são novas criaturas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E então os anos que nós vivemos dessa maneira não contam. E como diz aqui a Escritura, neste capítulo 12, versículo 1, começamos uma nova carreira. Antes estávamos sem Deus e sem Cristo no mundo e não tínhamos esperança. Hoje nós temos Deus conosco, temos Cristo em nós e começamos uma nova carreira. Cada crente que aceita Jesus começa uma nova carreira na sua vida, um novo sentido que ele adquiriu. E essa nova carreira tem um sentido, tem um objetivo. Quando nós decidimos fazer uma viagem, ninguém faz uma viagem e diz assim, olha, eu vou iniciar uma viagem, mas é sem rumo. Não sei, vou andar, depois qualquer dia, eu lembro, no dia seguinte vou ver onde é que estou. Não, temos um objetivo. Podemos dar a volta ao mundo para chegar lá, mas nós temos um objetivo. Então esta carreira tem um objetivo. E ao sentido da orientação, a bússola, diz ele aqui, isto. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Há bocado, quando o irmão Carlos dizia, e que falámos cá ontem, que há um tempo na nossa vida de ouvirmos a palavra de Deus. Paulo escreve aos Efésios e diz, vós estáis em Cristo, depois que ouvistes a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos chama a Deus.
E ouvindo e dando ouvidos à palavra, nós chegamos a Deus. E começamos uma carreira. E passou o tempo. Meus irmãos, passou o tempo de nós ouvirmos a palavra de Deus. É o tempo de nós aprendermos. E é o tempo de nós seguirmos o nosso Senhor. Porque é com Ele que nós vamos aprender. É tempo de nós caminharmos ao seu lado, seguindo-o. E Ele diz isto. Se calhar, às vezes, nós esquecemos nisto. O Senhor ama-nos. Mas Ele, ainda hoje, não impõe a sua presença e a sua vontade a ninguém. Ele espera que nós o amemos e que o seu amor nos conquiste para Ele. Para o nosso bem. Para o nosso bem. Para a nossa felicidade. E então Ele diz assim: Francisco, eu ouvi-te quando tu me pediste que te salvasse. E eu ouvi-te, sabes porquê? Porque tu vieste a mim dizendo isto: ó Senhor, eu quero ser salvo, mas eu compreendo que tu me salvas só por Senhor Jesus Cristo. E porque eu disse isto, Ele salvou-me. E Ele disse-me assim: tu que andaste extraviado, tu que andaste tantos anos que não me buscaste, que nunca quiseste saber de mim para nada, agora chegaste a mim. E eu recebo-te com tanto amor, com tanto carinho, com tanta satisfação, que eu preparei tantas coisas para ti. Olha, preparei tantas coisas à espera que tu um dia viesses. E eu agora proponho-te uma coisa, Francisco. Que tu nunca mais me deixes. E vemos aqui, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Estamos disponíveis para receber a proposta de Deus, do Senhor, seguir a carreira que Ele tem para nós. Estes homens que estão aqui, que são evocados como testemunhas, eles decidiram seguir a carreira que lhes foi proposta. Vimos o que lhes aconteceu à maioria, mas eles nunca desistiram. E por isso tornaram-se testemunhas da fidelidade de Deus para com eles. Ele é fiel para aqueles que são fiéis e que querem estar com Ele. Então diz aqui a Escritura isto: nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos esta carreira. De qualquer forma, diz o Senhor, e Ele não nos engana, a carreira que eu te proponho não é fácil. Não é fácil. Primeira coisa que tu vais precisar, de muita paciência. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quando Ele diz aqui que logo, olha, Francisco, a carreira que eu te proponho é o melhor que há. Mas sabes uma coisa? Não vai ser fácil. Vais precisar de muita paciência. Isso deve-nos alertar para que afinal a carreira não será assim um passeio, um destino maravilhoso de férias. Será um destino uma carreira um pouco atribulada. E depois diz ele assim: sabes, Francisco, se tu decidires seguir a carreira que eu te proponho, vais ter muitas coisas que te vão tentar impedir de caminhares e de correres. Primeiro é o pecado, que tão de perto te rodeia. Deixemos o pecado que tão de perto nos correia. E tudo aquilo que pode ser um embaraço. Tenho visto alguns que têm naufragado na fé porque os embaraços, não tanto o pecado, mas os embaraços foram muito grandes. E eles é que os criaram. Porque normalmente os embaraços somos nós que os criamos. O pecado rodeia-nos, mas os embaraços somos nós que os criamos. E depois diz ele: mas não te preocupes, porque tu se decidires aceitar a proposta, vai acontecer isso tudo. Mas não te preocupes, há uma luz que te diz: põe os olhos no Senhor Jesus Cristo, olhando para Cristo. Coloca os olhos nele.
Porque ele também lhe foi proposto uma carreira. E ele veio cá para correr a carreira que lhe foi proposta. E diz ele que ele, olhando para Jesus, autor e consolador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Eu não te vou pedir o que pedi ao meu filho Jesus. Mas ele aceitou a proposta. E teve paciência e mansidão. E ele suportou a cruz e desprezou a afronta dos homens e das hostes maléficas. E assentou-se à destra do trono de Deus. O que eu te proponho é uma carreira que vais precisar de paciência e que se calhar vais sofrer muito e que se calhar vais encontrar coisas muito desagradáveis e que se calhar até vais chorar e que se calhar até vais passar por angústias. Mas há um trono à tua espera. Há um trono à tua espera. E diz ele, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições. Colocai nele, olhai para ele, para Jesus. As contradições dos pecadores contra si mesmo. E agora ele, para quê? Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O maior perigo que todos aqueles que são do Senhor e abraçam a carreira proposta é o enfraquecimento e o desânimo. E ele alerta para isto aqui. Daí eu dizer como é que Deus nos consola. Porque por desânimos vamos passar todos. Porque por desânimo vamos passar e por fraquezas na fé nós também vamos passar. Em primeiro lugar, ele diz, deixai o pecado que tão de perto vos rodeia, porque é o pecado que nos vai enfraquecer. É o pecado que nos vai tirar a força espiritual. E o embaraço que nos vai fazer desanimar. Que nos vai fazer desanimar. E então, há de haver o dia, meus irmãos, que nós, na nossa carreira, aqueles que querem seguir com Ele, vão encontrar muitas dificuldades. É preciso paciência. Provavelmente até o Senhor vai permitir que venha uma doença muito grave à nossa vida. E nós vamos ter paciência. Ter que ter paciência para passar por isso. Provavelmente Ele vai trazer-nos problemas familiares. E nós vamos ter que ter paciência para passar por isso. Provavelmente Ele vai trazer-nos problemas com irmãos na fé. Vamos ter que ter paciência para com isso. Provavelmente vamos ter dificuldades sociais, de amigos, de trabalho, de falta de trabalho, dificuldades materiais. Coisas que toda a angústia do mundo vão chegar até nós na nossa carreira. Que pode ser 20, 30, 40, 50 anos. O Senhor, isso depende dele. E vamos precisar de paciência. Mas Satanás sabe, o diabo sabe o que é que nos faz desanimar e o que é que nos faz enfraquecer. E é isso que ele vai colocar na nossa vida. Sabem uma coisa? O diabo sabe que para mim, pelo dinheiro, não me consegue. É das coisas que eu... A minha mulher ainda há dias me pergunta assim, eu não sei o que é que nós fizemos ao dinheiro. Tu é que gastaste tudo. Isto porque o meu filho vai se casar e a gente assim, podíamos dar uma casa. O que é que fizemos ao dinheiro que ganhamos? Tenho algum, claro, mas eu podia ter mais. Tu gastaste tanto dinheiro, diz ela assim para mim. Porque é assim, exatamente, o dinheiro não tem valor. Mas há outras coisas que ele sabe que me pode amarrar. Ele conhece-nos e ele sabe o que nos faz desfalecer, enfraquecer e desfalecer nos ânimos. E há de haver o dia em que nós, ou por uma coisa ou por outra, nos encontramos enfraquecidos ou nos encontramos desanimados. Mas ele diz, olha para Cristo. E é nesse dia que Ele te quer consolar. A alegria do Senhor é a nossa força. E como é que Ele nos consola? Vamos ver um texto que nos mostra como é que o Senhor nos consola. Lucas capítulo 24.
Lucas 24, versículo 13. Estamos perante um quadro em que o Senhor tinha sido crucificado, os discípulos tinham vindo com o Senhor para Jerusalém e ele ali deu a sua vida, foi crucificado e quase tudo se alterou na vida dos discípulos e na vida daqueles que seguiam Jesus até então. E chegamos a este versículo 13 e lemos assim: E eis que, no mesmo dia, iam dois deles, dois discípulos, para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estados, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e porque estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E eles lhes perguntaram: Quais? E ele lhes perguntou quais, e eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres de entre nós nos maravilharam, as quais da madrugada foram ao sepulcro. E, não vendo o corpo, ou não achando o corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam connosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram a uma aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e o deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Vão ver o quadro. Temos aqui dois discípulos, irmãos, que um dia decidiram correr a carreira que lhes foi proposta. E neste caso a carreira que lhes foi proposta foi seguir o Senhor Jesus Cristo até Jerusalém. E quando eles lá chegaram, o que é que aconteceu? Aquele que eles seguiam tinha morrido. E de um momento para o outro, estes homens ficaram sem esperança, desanimados. De tal ordem, tal era o seu estado emocional, que era de tristeza profunda, que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando se chega junto deles, diz: Que falais entre vós e porque está triste o vosso coração. E o que é que aconteceu? Desanimaram de tal ordem que desistiram da carreira e estavam de regresso em Emaús. Mas era em Jerusalém que eles tinham que começar. Aqueles que conhecem a palavra de Deus, começando por Jerusalém, era lá que eles deviam estar. Mas eles desanimaram e vinham para Emaús. O Senhor Jesus Cristo olhou para estes homens e viu: tenho que intervir. É a hora de eu chegar e os consolar. O que é que vemos aqui? Vemos dois homens que, de facto, iam desanimados, iam tristes, o Senhor tinha morrido e eles perderam toda a esperança. Diz o versículo 21, e nós que esperávamos que fosse Ele que remisse a Israel.
E afinal ele morreu. Lá foi a nossa esperança. Meus irmãos, nós temos duas formas de encarar as dificuldades na carreira. Ou olhamos para Cristo e não perdemos a visão de Cristo, ou perdemos a visão de Cristo e passamos a ver a vida e as circunstâncias por uma perspectiva humana. Qual foi a razão da sua tristeza e do seu desespero? O que vos parece? Se fordes como eu, durante muito tempo, até parar aqui um pouco de tempo mais e pôr-me a olhar para isto que está aqui escrito, eu pensava que era por causa do Senhor Jesus Cristo ter morrido. E vocês concordam, aceitam? Mas o Senhor Jesus Cristo não estava ali vivo, ao lado deles. Estava ou não estava a falar com eles? Então ele estava vivo, ele não tinha morrido. Pois eu também pensava que era por causa disso. Mas a verdadeira razão porque eles desistiram e porque estavam enfraquecidos, desanimados e perderam a esperança, não foi porque o Senhor tivesse morrido, porque Ele estava vivo ao lado deles. O desespero e a desesperança vinha disto. Versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados. Esta que era a razão do seu desespero, da sua desesperança, do seu desânimo. Porque afinal o Senhor estava vivo. Até estava ali a falar com eles. Só que eles não estavam a ver, a reconhecer. E como eles não estavam a reconhecer, e como eles não tinham os olhos, não estavam a ver o Senhor, eles tinham os olhos como fechados, e eles começaram a ver os acontecimentos todos numa perspectiva humana. Então o Senhor Jesus Cristo chega junto deles e diz assim: porque estáis tristes? E diz-lhes: então és tu só peregrino em Israel e não sabes do que se tem passado? Então tu não sabes acerca de Jesus, que era o nosso Messias e que afinal morreu? E depois diz ele assim, em versículo 20, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram? Eles, como perderam a visão, passaram a ter uma visão, uma perspectiva humana de todos os acontecimentos. Meus irmãos, nós também, quando na nossa carreira as circunstâncias nos são adversas e são complicadas, o segredo está em manter os olhos no Senhor. Porque se nós entrarmos em desespero, se nós tirarmos os olhos do Senhor, nós vamos também ter uma perspectiva humana das circunstâncias que estão. E então vamos culpar toda a gente. Já tenho ouvido crentes dizer assim, eu vejo um descrente que não tem problemas com os filhos, não tem problema com a família, não tem problema com o dinheiro, não tem problema com o emprego, tudo lhe acontece. E ele nem crê em Deus. Mas eu que sou um crente no Senhor Jesus Cristo, tudo me é aflição. Mas porquê a mim, Senhor? Porquê a mim, Senhor? E entramos na fase do lamento como eles entraram. E quando nós entramos na fase do lamento e perdemos a perspectiva de Deus da nossa vida e da carreira, esquecemos que Ele pediu. Quando Ele disse, queres seguir a carreira proposta? Olha que vais precisar de paciência. Falta-nos a paciência. E começamos a culpar tudo e todos. E eles disseram, a culpa disto tudo foi dos principais dos sacerdotes, foi dos nossos príncipes que o crucificaram. Será verdade? Será? E o Senhor Jesus Cristo, como é que eu vou chegar ao coração e consolá-los? Recolocá-los na carreira no sentido a seguir. Então, diz o Senhor Jesus Cristo, só há uma solução. E diz assim o versículo 25. Honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Afinal, quem foi o culpado? Afinal, as Escrituras diziam que os sacerdotes e os príncipes não eram os culpados. O culpado foi Deus, que tinha determinado que Cristo ia morrer naquela morte.
Ele só usou os príncipes e os sacerdotes como canais para a sua vontade efetivamente se concretizar. O culpado foi Deus, por minha causa e por vossa causa. Mas como eles estavam a ver tudo na perspectiva humana, os homens é que eram culpados de tudo. Os outros, é sempre os outros, meus irmãos. Nós culpamos sempre os outros e as coisas e as circunstâncias. E esquecemos que é preciso paciência para seguir a carreira, porque é uma carreira que nos pode levar ao enfraquecimento, às dificuldades e ao desespero, à falta de ânimo. Então o Senhor, o que é que Ele fez? Tenho que os trazer da perspectiva humana para a perspectiva de Deus outra vez. E começou de que maneira? Abrindo-lhes as Escrituras. E abrindo-lhes as Escrituras, abriu-lhes os olhos. Porque quando nós deixamos as Escrituras, nós ficamos com os olhos fechados. Quando nós esquecemos as Escrituras, quando as Escrituras é um livro fechado, para nós perdemos a perspectiva de Deus e vemos tudo pela perspectiva humana. Então, diz o Senhor, e começando pelos profetas e por Moisés, e quando ele abriu as Escrituras, e depois chegando ali ao local, o Senhor fez a intenção de ir, como diz aqui o relato, e eles, fica connosco. E depois, quando eles estavam à mesa, à comunhão com o Senhor, só pelo facto de partir o pão, eles reconheceram o Senhor. Eu creio que eram 2 discípulos que estiveram lá no partir do pão com o Senhor, porque eles reconheceram pelo partir do pão. Mas não quero ser dogmático, isso é uma parte. Então os seus olhos se lhes abriram. E o Senhor, e diziam um para o outro, não ardia o nosso coração quando Ele nos abria as Escrituras? Por acaso o Senhor encontrou-os com ânimo, com alegria, com ardor no coração? Encontrou-os com quê? Com tristeza. Provocado por quê? Pelas circunstâncias, pela falta de perspectiva de Deus, da vida. Meus irmãos, o Senhor não nos promete uma vida fácil. Promete estar connosco se tivermos os olhos com Ele. E diz que precisamos de paciência. Se estivermos numa cama doentes, precisamos de paciência. Se tivermos problemas com os nossos filhos, precisamos de paciência. Se tivermos problemas, seja que de circunstância for, nós precisamos de paciência. Porque isto é uma carreira de paciência até que Ele venha. Então, como é que Deus nos consola? Acho que não vos preciso dizer, pois não. Como é que o Senhor os consolou? Como? Pela palavra. Trouxe-os novamente à comunhão com Deus. Trouxe-os novamente à perspectiva de Deus. E sabem o que é que aconteceu? Versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. Inverteram o rumo. Voltaram à carreira. Cheios de ânimo. E foram para a comunhão dos irmãos. Acharam-nos congregados. Cheios de ânimo novamente. Focados na perspectiva de Deus, do Senhor. E sabem o que é que aconteceu? Estes homens que o Senhor os encontrou desanimados. Que perderam a paciência. Porque se eles conhecessem as Escrituras, sabiam que aquele tempo não era o tempo da vinda do rei. O rei estava com eles, mas ainda não era o tempo dele implantar o reino. Eles tinham que ter paciência e esperar. Mas eles perderam a paciência. E perder a paciência é entrar na perspectiva humana das circunstâncias da vida. Sabem o que é que lhes aconteceu? De homens desesperados, de homens sem esperança, de homens sem ânimo, tornaram-se homens cheios de ânimo e de alegria novamente e voltaram novamente à carreira. E porquê? Porque o Senhor os consolou com a sua palavra. E sabem o que é que aconteceu? Eles tornaram-se consoladores, porque eles foram para junto dos discípulos que estavam em comunhão, reunidos, e contaram-lhes o que lhes aconteceu. E eles transmitiram a consolação que o Senhor lhes deu aos outros. Há 2 formas
Dizia eu, como é que o Senhor nos consola? De duas maneiras. Uma, consola-nos pela palavra de Deus. A outra, consola-nos com a consolação daqueles que foram consolados, isto é, pelos irmãos. E isto testemunha a veracidade da palavra de Deus, que nós podemos crer, meus irmãos, e firmarmos nelas. Que o Senhor usa a sua palavra para nos consolar e usa aqueles que foram consolados pelo Senhor para nos consolar a nós. Queres ver? Vamos ler Carta aos Romanos, capítulo 15. Romanos 15, diz assim o versículo 4. Porque tudo o que antes foi escrito, está a falar em relação à palavra de Deus, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Falta-nos a paciência. A palavra de Deus dá-nos paciência. Façam-nos consolação. O Senhor consola-nos com a sua palavra. Foi isso que Ele usou com aqueles dois homens. Então, como é que o Senhor nos consola? Quando estamos desesperados, quando estamos em desespero, procuremos o Senhor, procuremos as verdades da palavra de Deus. Sejamos como aquelas testemunhas que nunca perderam a confiança nas promessas. Ainda que eles não as tenham alcançado, mas eles morreram com fé nelas, firmados nas promessas da palavra. O Senhor usa a sua palavra para nos consolar. E depois também usa os irmãos que foram consolados, como estes, para nos consolar. Querem ver? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Este ato, esta ação que houve aqui, confirma a palavra de Deus. Diz-nos, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de quê? De toda a consolação. Há desconsolo em nós que só pode ser consolado pela palavra. E há desconsolo em nós que só pode ser consolado por aqueles que já foram consolados e que nos podem consolar pela sua experiência. Por isso Ele é o Deus de toda a consolação. E se já vimos ali em Romanos que a palavra de Deus dá-nos paciência e consolação, consolação das Escrituras, vemos aqui que os irmãos também consolam. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Meus irmãos, a carreira é-nos proposta. Diz o Senhor, precisais de paciência, mas pondo os olhos no Senhor. E quando chegar a hora, porque vai haver, em que vamos precisar de ser consolados, em que vamos sucumbir à fraqueza, pode ser um pecado que nos está ali a amarrar e que precisamos ser libertados e está a trazer angústia, pode ser circunstâncias adversas, pode ser o pecado e alguma coisa que nos está a impedir de seguir. Ele vem em nosso socorro e nós encontramos-lo na sua palavra ou na consolação dos irmãos. Daí que, irmãos, consolai os que precisam consolados. É um ministério que compete a todos nós. Como é que o Senhor nos consola? Pela sua palavra e por aqueles que são consolados. Que Ele nos ajude e não percamos, não desistamos da carreira e colocamos os olhos nele. É uma proposta maravilhosa a que o Senhor tem para nós. Há um trono à espera, uma coroa. Que Ele seja glorificado e que Ele nos abençoe. Graças a Deus. E eu estava a ouvir com muita atenção, naturalmente, o que o Senhor nos estava a dizer pela sua palavra, por esta exposição das Escrituras. E eu estava a pensar assim, a dada altura, já a cair na parte final, dizer assim, bem, eu quando chegar ali vou citar ali 2 ou 3 versículos que têm a ver com isto que o nosso irmão Francisco está a dizer, mas ele citou hoje, ele disse tudo, não tem que dizer nada. Eu quero vos dizer uma coisa, o Senhor está a falar-nos, a ajudar-nos, e o Senhor é o máximo, pronto. E eu não tenho palavras, eu nem quero dizer nada que é para não estragar nada. Eu vou pedir ao Paulo
ao Paulo Ferreira, para vires aqui. Para quem não sabe, o Paulo Ferreira, ele tem uma belíssima voz, tem uma bela dicção, tem uma bela sonoridade. Eu até costumo dizer que ele tem voz de locutor. E dou graças a Deus pelo Paulo também, quem o Senhor salvou. E é com alegria que eu não o vejo apenas salvo, mas ele está na carreira a servir o Senhor. E vais orar, conforme a guia do Senhor, para o Senhor consolar todos os presentes. Pode ser? Nosso amado Pai, neste momento, Pai, nós só te queremos dar graças, Pai, porque a caminhada às vezes pode não ser fácil, Pai. Podemos encontrar dificuldades, adversidades, Pai, mas uma coisa é certa, nós sabemos que Tu estás sempre ao nosso lado e Tu és a nossa força, Senhor, e nós dependemos de Ti para tudo e agradecemos-Te porque a Tua maravilhosa graça nunca nos falha, o Teu amor nunca nos falha, Senhor, e Tu tens o melhor para nós sempre. E agradecemos-Te por seres o nosso Deus, por tudo o que tens reservado para nós, Senhor, e agradecemos-Te por nos usares da maneira que usas e o que fazes através de nós, Senhor. Queremos dar-Te graças por este Teu servo que nos expôs a Tua palavra, Senhor. Agradecemos-Te pela bênção que ele é. Pedimos-Te pela sua família, Senhor, que continues a cuidar. Continues a cuidar da sua obra, Senhor, e continua também a cuidar de nós, Pai, de cada um consoante as suas responsabilidades, consoante as suas lutas e dificuldades, Pai. E queremos agradecer-Te pela palavra desta manhã, agradecer-Te pela Tua palavra, Senhor, aquilo que Tu nos deixaste, que é a Tua vontade, e agradecer-Te, Senhor, porque nos ajudas e nos dás discernimento para a compreendermos, Senhor, para a manejarmos corretamente. E queremos que assim continue a ser, Senhor, e queremos continuar a depender de Ti. Somos Teus e agradecemos-Te por isso. Pedimos-Te por este almoço, Senhor, obrigado pelos jovens que se disponibilizaram, Senhor, para a Tua obra, para colaborarem, Senhor, de alguma forma, para este acampamento, Senhor, para o EJC. Queremos entregar tudo nas Tuas mãos, Senhor, agradecer-Te por tudo e rogamos que continues connosco e que nos guardes. E é isto que Te pedimos, Senhor, e agradecemos no nome do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém.